Olá, tudo bem com vocês? Professora Karina está aqui hoje para continuar a nossa aula de língua portuguesa, produção de texto, página 44. Vamos lá, abra sua apostila e acompanhe as explicações. Produzir texto, página 42. Depois de conhecer um trecho da peça de teatro da Ana Maria Machado, você ampliou seus conhecimentos sobre esse tipo de texto. Percebeu que uma peça teatral também conta uma história e que acompanhamos por meio de diálogos entre as personagens. Além disso, conheceu a função das rubricas. Então, você viu que a peça de teatro, ela, quando é escrita, não tem o narrador, ela tem as rubricas. O que são as rubricas? As rubricas vêm geralmente entre parênteses e trazem informações sobre o cenário onde se passa a história e orientações aos atores sobre como agir no palco e que sentimentos expressar. Tristeza, alegria, indiferença, irritação, etc. Então, quando é um teatro, você vai ver que a peça é escrita com diálogos dos personagens e as rubricas são aquelas partes que geralmente estão entre parênteses e dando explicações sobre o cenário e sobre as atitudes dos atores. Nessa aula, você vai trabalhar em dupla para criar uma pequena peça teatral, ou seja, uma cena que retrata uma situação, um fato ocorrido no pátio de sua escola durante o intervalo das aulas. Poderá ser uma situação alegre ou triste, parecida ou não com o que você vê no dia a dia. Primeira parte é o início. Comecem decidindo qual será o fato contado por meio do diálogo entre as personagens e quem serão elas. Como vocês escreverão uma cena curta, criem no máximo 3 personagens. Lembre-se, as rubricas são textos bem curtos. Segunda parte, registro do texto. Iniciem o registro produzindo 2 pequenas rubricas. A primeira com informações sobre o pátio da escola, que será o cenário da peça, como no exemplo a seguir. Aqui temos um exemplo, olha. Pátio de escola durante o intervalo das aulas. Muito barulho, crianças correndo para todos os lados, alguns comendo, outros jogando. A segunda com informação sobre as personagens e o início da história, como neste exemplo. Olha a outra rubrica. 3 meninos sentados no chão, um deles chega e começa a cochichar algo na orelha de um dos colegas. Os outros tentam ouvir também, mas não conseguem. O garoto começa a demonstrar preocupação e medo com o que ouve. Depois de alguns segundos, interrompe o cochicho e começa a revelar para os colegas o que está acontecendo. Numa peça de teatro, a história vai sendo contada e compreendida à medida que as personagens vão falando. Isso é importante, tá, pessoal? Você não vai contar a história através do narrador, você vai colocando as falas das personagens e explicando através das rubricas. Em seguida, passem ao registro do diálogo entre as personagens. Incluam pequenas rubricas junto a algumas falas para que o leitor conheça as emoções e os sentimentos das personagens e saiba expressá-las caso seja um ator. Usem folha avulsa. Nesse caso, como nós estamos cada um na sua casa, vocês não farão em dupla, você pode pedir auxílio de alguém aí, da sua família, você pode usar o seu próprio caderno de casa ou o caderno de classe, aquele que você preferir para registrar essa atividade, tá bom? Terceira parte, a revisão do texto. Ao terminarem o texto, releiam-no inteiro e verifiquem se é preciso criar mais 1 ou 2 falas que deixem mais claro o que ocorreu e como tudo terminou. Os sinais de pontuação, se estão corretos e contribuem para expressar os sentimentos das personagens. A orientação nas rubricas deixa claro como os personagens, ao serem representadas, devem agir. A grafia das palavras, se está correta. E caso tenham dúvida, consultem um dicionário ou perguntem ao professor. A professora está à disposição pelo WhatsApp. E você também pode consultar o dicionário ou até mesmo o Google. Olha, você entendeu? A proposta é você escrever uma pequena peça teatral, um teatrinho curto que se passa num pátio da escola. Você pode criar os personagens e os diálogos e vai explicando as situações através das rubricas. Pode consultar os textos anteriores para ver como que funciona a escrita
de uma peça teatral que nós já estudamos nas aulas anteriores. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Até mais!